Você tem medo de quê? Não precisa ter vergonha de responder. Todo mundo tem ou já teve medo de alguma coisa. Mas apesar de ser uma reação comum do ser humano, até onde é normal sentir o frio na barriga. Medos e fobias. O NT Repórter está no ar. Olá! Geralmente ele é associado a algum trauma vivido pela pessoa. Segundo profissionais da saúde, sentir medo é bom, pois causa prudência. A partir de agora, vamos conhecer histórias de algumas pessoas que se deixaram levar por esse sentimento que trouxe problemas à vida delas. Estou no Novo Tempo. É verdade, estou na TV Novo Tempo. Estou na TV Novo Tempo. Ai, que bonitinho! Ô, menininho lindo! Sim, um palhaço. Aparentemente inofensivo, brincalhão e grande amigo para a maioria das crianças. Mas para essas meninas, a figura popularmente conhecida e que atravessa gerações com a proposta de levar o riso fácil não tem graça nenhuma. A sua fobia é com um personagem, são os palhaços, e também você disse que um Papai Noel também assim não te agrada muito, né? Por que você tem essa fobia? Qual que é a relação dessa imagem que passa na sua cabeça? Porque eu relacionei essa imagem do palhaço com o trauma que eu tive na infância. E assim, não é em si o palhaço, mas a imagem que eu tive dele por conta desse trauma. E que imagem que você tem de um palhaço? Assim, uma pessoa que não me faz mal, mas também não me faz bem, entendeu? Só que me traz lembranças. Traz lembranças assim que é difícil de lembrar. Agora eu consigo ser mais firme, mais forte, mas ainda é difícil. E com a imagem do palhaço, eu volto ao passado, né? E isso é muito ruim. Então, realmente eu tenho assim, se for pega de surpresa, eu realmente fico com medo. O que você sente? Como que é? Eu não sei explicar. É o medo eu acho que tá vindo, como eu associo algo ruim, eu acho que ele tá vindo fazer alguma coisa má, uma coisa ruim. Quais são os sintomas? A mão sua? Fico tremendo, eu grito quando é muito surpresa, a mão sua, o coração dispara. Esses dias mesmo, conversando com meu irmão, ele postou uma foto de um palhaço. E eu não consegui mais conversar com ele, não abri mais a conversa, que eu sabia que eu via aquele palhaço. E para poder conversar com ele, eu fui escrevendo um monte de letra, apertando Enter sem ver, para subir a foto. Até que patati patatá eu não consigo assistir. Não consigo. Depois de um drama vivido na infância, esta jovem que preferiu não se identificar não suporta nem ver a figura de um palhaço. Assim, no meu caso, pelo que eu passei na minha vida, o palhaço é uma imagem assim de um adulto que trata as criancinhas bem, e no meio em que eu convivi, uma figura de um homem que trata uma criança bem me traz lembranças assim que eu não gosto de lembrar porque eu já fui abusada, né? Maiara vai além. Ela nos conta que já surtou ao ver um palhaço em sua frente. Na cidade que eu morava, tem aqueles trenzinhos com palhaço. E tava passando, eu vi. Só que o que eu não imaginava é que um desses palhaços ia pular na minha frente. Ele pulou na minha frente, quando eu olhei, eu saí gritando, assim, tremendo, gritando. E os meus amigos olhando, tipo, o que aconteceu? O medo assola pelo menos 11% da população. Quem não tem, teve ou ainda vai ter algum tipo de fobia, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. E você, tem medo de quê? Você tem medo? Principalmente de morrer. Eu tenho medo da violência que o mundo hoje está proporcionando, né? Das drogas, dos drogados, entendeu? Medo de levar nossas crianças, nossos filhos para o mundo da droga, né? De cobras. Tenho. Do quê? De perder ela. Alguns são corajosos, mas só para admitir. Outros, nem tanto. Você tem medo? Não. Ai, pior que é um pouco só. Você tem medo?
não. Eu deveria ter, porque o medo é uma segurança do ser humano, né? Então, de repente, você tendo medo, você se sente mais protegido. Então, até de certa forma, é até ruim a gente não ter medo. Mas assim, medo não tem muito, não. De nada, nada específico. Ah, sim, a gente tem que ter, né? Algumas coisas a gente tem que ter, né? Ao contrário do pensamento popular, o medo pode sim ser patológico e situações que desafiam a coragem muitas vezes traumatizam e causam fobia. A fobia, como o próprio nome diz, não é uma crise de ansiedade diante de um objeto qualquer. Esse objeto pode ser um animal pequeno, grande ou uma intempérie, não é? E esse medo a esse objeto é um medo deslocado de algum conflito interior. Vai aparecer de uma forma não reconhecida, porque o trauma em si ele fica esquecido pela repressão. Aquilo que em psicanálise se chama de repressão ou recalque, né? E que terá depois que ser descoberto para se decodificar, né, a origem da fobia. É assim que se encontra a possível cura da fobia. A palavra fobia teve sua origem na Grécia. A mitologia diz que Phobos era a figura símbolo do medo estampada no escudo de combate dos guerrilheiros para amedrontar o inimigo no confronto. Mas se na mitologia antiga a figura de Phobos era a arma de combate, o Breno tem outro escudo hoje em dia para se defender do pavor que tem de aranhas. Por esse medo, eu já sempre ando preparado. Então, na minha barraca tem sempre uma lata de inseticida. Você anda com inseticida, com eu os posso produtos? esquecer de qualquer coisa. O inseticida tem que estar na minha mala de desbravador. Meu kit de primeiros socorros tem inseticida. Breno ama acampar, mas apesar de ser um jovem aventureiro que está sempre ligado a atividades radicais e em meio à natureza, o pavor aos aracnídeos é tanto que já o fez passar vergonha em público. Ele toma coragem, mas só para nos contar o caso. Último dia de acampamento, eu vou arrumar minha mala. Amanhã de manhãzinha a gente vai sair, mexendo ali nas coisas, tirando as meias de dentro da mala. O que eu encontro? Na uma mala. bela de uma aranha na mala. Ela não sei como, ela entrou ali em algum espaçozinho. E o que você fez? Qual foi a sua reação? Daí vem a parte do conhecimento, né? Eu procurei uma lanterna. Para quem não sabe, é bom saber, um foco de luz na aranha, ela fica imóvel. Ah, é? Uma Então, boa dica. olha aí, ó, ele tem medo, então ele conhece, né? Tem que saber se defender. Ajuda. Então o foco de luz deixa ela parada. Mas nesse momento você não acha nada, né? Nem a lanterna. Minha lata de inseticida, não sei onde foi parar. Nunca foi tão inútil. Na hora do nervoso. Acontece que, digamos, com umas roupas não muito propícias, eu saí correndo da barraca que estava fechada, o zíper foi-se aos ares, correndo pelo acampamento, tentando vestir a calça que eu já estava usando. E a segurança do acampamento foi correndo para o lado de lá e eu correndo para o outro lado. O que está acontecendo? Levamos um retrato de uma aranha para testar a coragem do rapaz. E se eu te disser que eu tenho uma aranha aqui? Você consegue ver? Ver assim, agora que eu já estou me preparando psicologicamente, talvez eu até fique menos preocupado. É? Olha lá. Então top, pra você. Não, só pra mim não, segura aí. Você não consegue nem ver assim. Ruim. Já dá um certo problema, né? Nem encarar o seu medo de frente. Seu medo tá aqui, ó. Eu tenho a impressão que estão subindo algumas pelas minhas pernas aqui. A Dona Aranha também está sempre presente nos pesadelos da Nena. Eu tenho assim, me dá um desespero, meu coração palpita, começa a palpitar quando eu vejo uma aranha, até mesmo na televisão. Ao contrário do que diz a cantiga infantil, quando vem a chuva forte, quem cai não é a Dona Aranha. Um correu para fechar a porta, outro correu para fechar a janela e foi me dando aquele desespero e eu comecei a chorar e tive que tomar até calmante. Tão nervosa que eu fiquei. Quando a casa estava toda fechada e eu tapava o ouvido assim, o olho, que não queria escutar o barulho. Eu também pude presenciar uma situação chata que me surpreendeu,
mas que realmente ela ficou muito apavorada, né? Como que ela ficou nesse dia? Gritando, meu Deus, e colocava a mão, ia para lá, fechava a porta, vai cair tudo, como se a casa fosse de papel, né? E mesmo a gente explicando que não ia acontecer nada disso, que não era tão forte assim, o granizo, mas na cabeça dela era que tudo ia cair, que ia acabar o mundo. Então realmente é chato, você não entende, mesmo que você fale que nada disso está acontecendo, né? Mas a pessoa que tem esse medo, então passa por tudo isso. Existem famílias, não é, que são fobígenas, ou seja, são os pais, não é, que colocam medo nos filhos e que a tudo, não é, eles colocam que olha, cuidado, isto é perigoso, olha o que vai te acontecer, e isso faz gerar, não é, no futuro um adulto fóbico. Então a fobia também pode vir passando de geração por geração. Pode. É a mesma fobia? Pode. Com o bio nós chamamos isso de formação fantasmática transgeracional. Desde pequena eu tenho medo, porque minha mãe tem muito medo de chuva. E quando ia chover, ela ficava, sabe, desesperada, andando por meio da casa, gritando, orando. E eu me lembro que a gente ficava andando atrás dela, chorando, porque a gente tinha medo, né? E naquele tempo, muito tempo atrás, era chuva mais forte aqui. E eu cresci com esse medo, né? A solidão em dias de chuva é um verdadeiro drama para a Nena, que nos confessa. Se eu sei que vai vir chuva forte, eu escuto na TV falando, eu não fico sozinha. E pode não parecer, mas a corajosa apresentadora do Novo Campo também tem seus medos. Ela até consegue disfarçar bem, mas quando o assunto são as vacas... Não dá, não consigo, eu sempre acho que ela vai correr atrás de mim. E elas correm. O que você sente no corpo, assim? Então, fisicamente, minha mão transpira. Ai, me dá um pavor, assim, um medo, daí eu começo a ficar desesperada. Eu já na minha cabeça, ela vai correr atrás de mim já. De tantas experiências que eu tive, que foram várias. Olha, sem mentira, no mínimo umas 10 vezes vacas já correram atrás de mim. Já tiveram que tacar pedra na vaca, na testa dela pra ela fugir. Eu tava com uma criança no colo, uma vez eu me joguei num açude pra fugir de vaca. Ela foi atrás de mim, correndo atrás de mim, eu me joguei num açude com medo dela me chifrar, me machucar, alguma coisa assim. Porque é perigoso, né? Você tem que tomar um certo cuidado. E como eu tenho medo, então pra mim eu acho que o perigo se torna muito maior na minha cabeça. E eu realmente não gosto. O programa Novo Campo ajudou muito a apresentadora, que se diz totalmente urbana, vencer algumas limitações com o campo. Mas o medo das vacas, esse não tem jeito. A gente estava gravando a série Vida no Campo e um senhor queria me mostrar a vaquinha que ele tinha lá. Ele falou, uma vaquinha mansinha. Eu até tentei, mas quando cheguei assim perto, eu empaquei. Falei, eu não vou chegar perto, não dá. Foi engraçado, ele ficou rindo da minha cara. Mas eu não fui, eu não cheguei perto, isso tem gravado. Gente, eu tenho medo de vaca. Desce aqui. Eu não quero. Eu não quero ficar perto da vaca. Olha, mas é linda a vaca. Isso e muito mais. E olha que não foram poucas as tentativas de enfrentar o medo das vacas, mas as terapias ainda não deram certo. Você tem uma história que você diz ser assustadora com vacas, né? Tudo isso mesmo? Pra mim foi um filme de terror. Eu estava no acampamento da igreja e a gente estava numa barraca, começou a chover. E olha, eu não sei o que acontece, elas me acham. Tinha de umas 15... Você atrai, né? É, tinha umas 15 barracas mais ou menos. Ela achou a minha barraca e foi chifrar a minha barraca. E estava chovendo, a vaca ficou chifrando a minha barraca começou a deslizar, porque estava um pouquinho de barranco, era um barranquinho assim, e estava molhado a grama com barro por causa da chuva, minha barraca começou a deslizar, furada por causa do chifre da vaca, das chifradas, começou a entrar um monte de água. Eu já tenho um pavor, eu fiquei desesperada, eu abri, corri, aquele acampamento inteiro gritando, acordando, isso era de madrugada, imagina, foi um filme de terror. Mas o filme de terror da Meire não parou por aí. O monstro, ou melhor, a pobre vaquinha, voltou. E depois, não contente a vaca, eu a encontrei do lado da piscina, eu de um lado da piscina e a vaca do outro.
e eu tinha que atravessar pro outro lado, mas a vaca tava lá. Eu fiquei desesperada, daí a vaca foi tomar água na piscina e ela caiu dentro da piscina. E eu surtei. Era noite, eu tava sozinha com uma vaca do outro lado, eu já tinha fugido de uma vaca que tinha furado a minha barraca. Aí eu sei que fiz um escarcéu, eu fiz um escândalo, eu gritava, desesperada. O pessoal não sabia se ajudava a vaca, se me socorria pelo meu desespero, se riam da minha cara, foi uma confusão total. Mas eu nunca esqueci disso, eu tinha uns 14 anos mais ou menos. Pra mim foi uma história de terror. Isso já te atrapalhou, esse medo todo de vacas? Eu acho que um pouco, porque tem alguns passeios em sítios, em família, algumas coisas que eu não vou por causa da vaca. Vamos caminhar, vamos ali não sei o quê, vamos no pasto. Eu falo, não, vou ficar em casa, não quero ir não. Você se priva de momentos bons por conta desse seu medo? Me privo, eu não vou. Em suas manifestações mais intensas, as fobias são altamente limitantes e, na maioria das vezes, expõem a vexames de toda a ordem. E a partir de quando o medo se torna uma fobia? Bem, quando ele afeta a possibilidade funcional da pessoa, no sentido da vida social, no sentido da vida amorosa, no sentido da vida de trabalho, e quando incomoda nessas áreas, não é, se torna um problema a ser tratado. Lidar com o público sempre foi a tarefa mais difícil para Renato, mas isso mudou. Eu sou muito tímido, então eu não era de fazer amizades, eu ficava muito sozinho. Não tinha que me expor a uma coisa que eu não gosto, que ia ter que ficar saindo, vendo gente que eu não conheço. Sempre tive vergonha e também nunca gostei muito disso. E o computador ali era a minha vida. Eu ficava no final de semana inteiro no computador jogando e pra mim tava bom. A timidez e a falta de contato pessoal fizeram o jovem se apegar ao mundo virtual. E aí quando eu fui ficando mais velho, eu deixava de fazer outras coisas para ficar no computador. Eu sempre tive mais religação com jogos, né? Então, chegava dia à noite assim, meus amigos falavam assim, vamos sair, vamos em tal lugar. Eu não saía porque eu não gostava e preferia ficar jogando em casa. A fobia social é a intensa ansiedade provocada quando uma pessoa é submetida à avaliação de outras pessoas. O simples fato de receber um bom dia é capaz de deixar mal quem sofre dessa fobia, fora o constrangimento de ter que responder um simples bom dia de volta. Entre os sintomas frequentes a uma exposição social está uma ansiedade intensa, muito parecida com uma crise de pânico. Acho que eu já melhorei muito. Então, antes eu ficava o dia inteiro, noite inteira no computador jogando. E hoje não sou mais assim, né? Nem tenho mais feito isso, não tenho Facebook, então já ajuda também a você perder esse vício do computador. Então, quanto mais contato você tiver na sua vida real, mais fácil é você perder esse vício. Porque no final de semana eu não fico mais em casa jogando no computador, eu tenho outras coisas para fazer hoje. Então, já melhorei muito. Não fico mais, a minha vida não está mais ali, hoje a minha vida tá fora do computador, né? Não é mais só aquilo. Semelhante aos sintomas do Renato, o Jefferson também faz parte do grupo de fóbicos espalhados pelo Brasil. Após sofrer um acidente de carro há 3 anos, o jovem professor ficou em coma por 16 dias. A situação mais tarde desencadeou uma fobia que o impede de ficar em lugares lotados. E por conta dessa situação, eu criei isso em minha mente de que eu não conseguia me libertar da maca. E hoje, quando eu me encontro preso a um vagão de trem muito lotado, eu desperto isso em mim e cria essa agonia toda dentro de mim. Agonia essa que já fez Jefferson passar por uma situação de constrangimento em público. 3 minutos é o período de viagem e nesses 3 minutos eu entrei em pânico. 3 minutos foram suficientes para eu entrar em pânico e precisar de ajuda de familiares para me resgatar daquela situação. O que você sentiu? É algo assim que eu não consigo contextualizar, mas é terrível. É uma agonia no peito e você perde a noção de tempo, espaço, você não vê ninguém, não enxerga ninguém e você quer se libertar.
Como eu comentei, aquele instinto de sobrevivência. Você quer sair daquela situação. O que passava pela sua cabeça? Que estava fechando o seu espaço? Sim, você se sente não conseguindo abrir os braços. Por mais que exista esse espaço, mas a sua mente capta essa imagem de pressão. A fobia de Jefferson é agravada pelo menos uma vez ao mês, quando ele precisa enfrentar o caos das linhas de metrô em São Paulo para ir até suas perícias médicas do outro lado da cidade. Para eu poder pegar um metrô lotado, eu preciso do auxílio do remédio. Hoje eu me vejo nessa situação, mas aos poucos eu percebo que a quantidade e a dosagem vem diminuindo. Não, medicamento não tem nada a ver com terapia, tá certo? Pode ter um efeito, não é, de que o paciente acredite, né, que aquele médico é capaz de afastar a sua fobia, né? Então funciona pela lei, não é? A lei do pai, vamos dizer assim. E aí é possível, não é, que a pessoa deixe de ter esse medo. Não se pode, não é, generalizar. Cada caso tem que ser visto separadamente. E então, para vencer a fobia, qual a dica, a primeira dica que o senhor dá? Procurar um profissional, né? Procurar um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, enfim, é preciso fazer um tratamento. Eu já tomei remédios muito fortes, assim, que me deixavam paralisado, assim, mas hoje eu já não estou assim. Acho que a família me mostra isso, aonde eu trabalho eu percebo isso. Mas hoje eu já não faço... O Jefferson que foi há um tempo atrás não é o Jefferson de hoje. E eu acredito que o Jefferson de hoje não vai ser o Jefferson de amanhã e tende a melhorar. Você quer se superar? Sim, sim. Minha profissão realmente me ajudou muito nisso. Eu não gostava de conversar com gente que eu não conhecia. E até por causa do jornalismo eu tive que mudar um pouco isso e lutar contra isso. Quando eu estava num grupo de pessoas que eu tinha e eu não conhecia essas pessoas, eu não interagia com ninguém, deixava as pessoas conversando entre elas e de vez em quando eu entrava na conversa, mas por causa da profissão que eu escolhi fazer, isso me ajudou a superar muito também a questão da timidez e até de fazer amizade. Então hoje eu tenho que, quando eu saio para trabalhar, eu tenho que ir até a pessoa, tenho que me apresentar, tenho que conversar. Então o rumo da conversa depende um pouco de mim, então eu não posso mais ficar quieto, parado no meu canto, esperando as pessoas interagirem e eu ficar de fora só observando. Eu não posso ser mais um espectador. Hoje eu tenho que fazer parte da conversa e a minha profissão me ajudou muito em relação a isso. Olhando assim, é praticamente impossível dizer que ele tem medo de altura. Nós estamos na parte mais alta da rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo isso para o Thiago Ramos. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Ana Lima? O nosso conhecido Chapolin. Provar que ele não tem mais medo de altura, é isso mesmo? Isso já é uma história superada, Ana Lima. Me conta, como que começou isso? Você tinha mesmo realmente medo de altura? Porque é difícil entrar na nossa cabeça um apresentador como você, que enfrenta várias coisas aí, momentos radicais nos programas, ter medo de altura? Na verdade, sim, não é algo que eu superei ainda, né? Eu tenho medo de altura. Eu tenho desde quando eu era criança, eu lembro de ter medo de altura. Eu, por exemplo, quando eu ia na casa de alguém que morava num prédio e eu ia na sacada do prédio, eu não gostava nem de chegar na sacada do prédio porque eu tinha medo de olhar para baixo, né? Dava um frio na barriga, assim. Então eu lembro desde criança de ter medo de altura, qualquer coisa, uma árvore. Mas se bem que árvore tinha bastante, lá onde eu morava eu subia sem problema. Mas de você chegar perto de algum local que não tem uma proteção, aqui a gente tem uma proteção e nem é tão alta assim, mas chegar perto de algo que é muito alto e não tem uma proteção, algo que eu possa me apoiar pelo menos, até hoje ainda dá um certo medo. Medo esse que já o atrapalhou no trabalho. Então você já recusou um trabalho? Já recusei, claro. Por conta do medo? Eu não fiz. Daí tinha um cinegrafista que trabalhava comigo, que é muito amigo meu até hoje, que é o Israel Vieira. Eu falei, Rael, no dia que chegar uma situação dessa, você vai na frente. Daí chegou nesse dia, eu não fui e ele fez a matéria no meu lugar. Eu filmei ele, a gente inverteu, né, os papéis. Eu filmei ele desceu, porque a gente tinha que filmar alguma coisa, né? A gente podia chegar lá e voltar sem material. Então ele foi no meu lugar. E depois desse dia eu falei, cara, eu tenho que gravar, não é possível. É o trabalho que eu faço hoje e eu vou chegar em situações piores do que essa e não vai ter o que eu fazer, vou ter que fazer.
porque a matéria tem que ser feita, né? Essa foi a injeção de ânimo que o jovem apresentador tomou e hoje leva até apelido de herói. A confiança é tanta que ele dá a dica para quem ainda não superou seus medos. Tem vezes na vida que a gente tem que se arriscar, né? Fazer algo que depois a gente vai se arrepender. Eu não estou falando para fazer nada imprudente. Era uma empresa confiável que eu devia ter feito, me arrependi. Né? Quem sabe um dia eu volte. Você que é uma pessoa que topa qualquer desafio, agora eu tenho um desafio para você. Vamos lá, pular daqui de cima. Não, tem que ter prudência. Eu te desafio a subir lá naquela torre ali, naquele pico ali mais alto. Naquele ali? Isso. Não pode, porque ele é uma área restrita de segurança. Tem que ter toda a segurança. Gente, aqui é o negócio seguinte, ele é uma caixa d'água, só profissionais altamente capacitados e treinados vão lá em cima. A gente não tem um equipamento de segurança, não iria, com certeza. Tá certo. Viu só como esses monstros não existem? Lembre-se, apesar de ser um sentimento natural, não deixe o medo te dominar. Espero que o programa de hoje tenha ajudado você a vencer seus limites. O NT Repórter de hoje fica por aqui. Para rever essa e outras reportagens, acesse o nosso blog novotempo.com/ntrepórter. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!